Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria muito grande para mim, Mônica Santana, estar aqui com vocês na Festa Literária Internacional de Praia do Forte, fazendo essa oficina sobre escrita performativa. A gente vai ter um rápido encontro, que é muito mais uma provocação para um estado diante da escrita, para um estado de corpo, de engajamento, de pensar a escrita como um exercício que envolve a nós em absoluta integralidade, e não tão somente um exercício racional, como muitas vezes a gente entende e pode encarar a escrita. Então, como o meu tempo é curto, eu já abro fazendo esse agradecimento ao festival, esse agradecimento, essa oportunidade de estar com vocês, de trocar o meu modo de escrita com vocês, e que seja doce, como diria um escritor que muito aprecio, Caio Fernando Abreu. Quem sou eu que vos falo? Vamos lá, vamos fazer essa apresentação dessa pessoa que com vocês conversará nesse tempo aqui. Bem, para começar, então, uma apresentação curta dessa oficina, que eu estou chamando de uma escrita performativa, mas pela provocação do festival, o interesse é que seja um encontro onde a gente experiencie a escrita criativa. Então, eu já começo fazendo para vocês uma provocação, trazendo uma frase de uma escritora, de uma roteirista fabulosa chamada Shonda Rhimes. E ela começa um dos livros dela, O Ano em que Eu Disse Sim, ela começa o livro dela falando de pensar a escrita também como esse espaço de dizer sim, ou a arte de dizer sim. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouco sobre o que seria essa arte de dizer sim. Antes disso, me apresentar um pouco quem é essa pessoa que está conversando com vocês. Quem é Mônica Santana? Mônica Santana sou eu sou uma artista do corpo e da palavra, é assim que eu tenho me chamado, entendendo que eu sou uma profissional que transito por diferentes áreas. Eu escrevo, talvez, o desenho junto com a escrita foram as duas artes que eu tive o primeiro contato. Então eu escrevo desde muito cedo, eu sempre gostei muito de contar história. Então, eu já tinha o hábito de contar história antes mesmo de começar a escrever, de aprender a escrever, né? De ser letrada. Eu já gostava de contar histórias. E aí, quando chegou o letramento, veio a vontade de colocar nos caderninhos e fazer as novelinhas, que era o que eu gostava de fazer. Como eu sou, e também muito cedo, decidi que eu seria jornalista. E eu sou jornalista, sou formada em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia. Eu cursei uma especialização em jornalismo e direitos humanos, e paralelamente o teatro sempre fez parte da minha vida. Então é onde entra o corpo, o engajamento do corpo. E eu sou atriz, eu sou performer e dramaturga, e sou doutoranda em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA. Eu estou dentro da linha de pesquisa de dramaturgia, recepção e história. Eu estou interessada em pensar e observar como outras criadoras negras reinventam a si mesmas através da cena. Como é que através da autoria, do ato de criar, a gente se reinventa enquanto sujeito. Essa é a minha pesquisa, espero em breve estar publicada, estou na reta final. E se vocês tiverem interesse de conhecer a minha escrita, eu tenho lá um perfil no Medium, e no Medium eu tenho escrito algumas crônicas, algumas reflexões, e vocês podem, acessando esse endereço que vocês estão vendo aí, vocês poderão conhecer um pouco do meu trabalho. E em breve
também pelo edital Aldir Blanc, do qual esse festival faz parte, estarei lançando meu primeiro livro de crônicas, né? Eu escrevo há anos em blogs, e esse é o primeiro livro chamado Substantivo Luto, uma reflexão sobre a minha experiência de luto. Saindo de mim, né? Importante vocês saberem quem é essa sujeita que está conversando com vocês e de onde partem essas reflexões, esses convites que eu vou fazer para vocês. São uma série de convites de uma artista que transita por diferentes modos de criar. E aí, outro dia eu vi uma colega minha, jornalista também, escritora também, ela dizendo assim que às vezes ela se pergunta: é possível isso, oficina de escrita criativa? É possível ensinar alguém a escrever? É algo que se ensina? Assim como ela, eu acho que a escrita, ela flui, né? Não há uma fórmula de escrita. Você senta de frente para o teclado do seu computador, dispõe as suas mãos à frente do teclado e solta o que está ali, né? Diante do papel, com a letra, com todo o engajamento do corpo, do gesto do corpo. É isso, né? Você pega o papel e esse ato de escrita, que aqui ainda envolve outros movimentos, né? O computador tem outro estado de corpo e de fluxo de pensamento. Escrever exige esse texto que vocês estão vendo aí, né? É assim que se faz, você senta em frente ao teclado, escreve uma palavra depois da outra até terminar, é simples assim. O gesto é esse. O movimento é esse. Mas ninguém falou que seria fácil. Que as coisas simples não significam que elas são fáceis, né? Mas, de fato, escrever implica querer escrever. E aí, eu trouxe essa frase aí de Neil Gaiman, e agora eu trago da escritora que eu pesquisei no meu mestrado, Clarice Lispector, naquela famosa entrevista para a TV Cultura. Clarice fala para o entrevistador que quando ela escreve é o momento que ela está viva. O ato de escrever é o ato de estar integralmente viva, presente. É ali onde ela se reconhece enquanto existência, enquanto sujeita. Naquele momento da entrevista, ele estaria diante de uma pessoa morta, que ela fala, né? Você está me vendo aqui, eu estou morta. Estou viva quando estou na escrita. O que é que eu entendo dessa fala de Clarice? Em muitos momentos, eu percebi isso em mim. Eu percebia que o ato de escrever me conectava comigo mesma, me tirava de um certo lugar de automação, de um certo lugar de irreflexão, de estar reagindo, né, às demandas, às esperas, às indicações das outras pessoas. O ato de escrever, para mim, me colocava em contato com a minha própria voz. Escrever, para mim, sempre foi quente, na perspectiva que muitas vezes eu sentia a integralidade do meu corpo ali. Um engajamento de estômago, de calor, de suor, de uma concentração que flui e que é o estado de presença, é um termo que a gente utiliza muito dentro do teatro, estado de presença. A escrita exige de nós um estado de presença absoluta. Fluxo de escrita exige isso. A escrita de Clarice é uma escrita que nos leva a um estado, muitas vezes, meditativo. Ela flui de um estado meditativo. Claro, Clarice era uma artesã da palavra, então ela
permitir esse fluxo meditativo do rio, no qual as palavras vão vindo. Quem medita sabe, não existe um silêncio na meditação. Não é que não existe, mas é muito difícil alcançar esse silêncio. A gente tem momentos curtos de silêncio e momentos longos de um fluxo de pensamento, onde as frases vão vindo, as coisas vão vindo, e a gente vai deixando passar, a gente tenta não se identificar. O fluxo de escrita de Clarice, ela tem um modo de escrita que é o fluxo, livre fluxo de consciência, onde as palavras vão fluindo como um rio. E depois ali ela vai, claro, organizando, fazendo artesania nesse rio. Então, eu penso e proponho que a gente pense aqui nesse tempo da nossa conversa, pensar a escrita como a busca da própria voz, da própria consciência. Entendendo que, claro, há diferentes modos de escrita, né? Há escritas ficcionais, a criação de personagens. Não necessariamente aquele personagem ele vai trazer a sua voz, o seu pensamento, como você quer, como você faria as coisas. Não é exatamente sobre isso, né? Mas, ao escrever, você tem uma tomada de posição no mundo, um lugar no mundo. E aquele mundo que você cria, que você engendra, parte, né? Ele traz, ele oferece a perspectiva da sua voz, do seu modo de estar, de conceber o mundo. Uma outra pensadora, escritora, a professora Evelina Reuser, do Instituto de Letras da UFBA, ela fala que toda escrita é biográfica e autobiográfica. Não necessariamente toda escrita está comprometida com fazer a minha biografia, mas ela diz de um modo de fazer, e esse modo de fazer diz de mim. Nada disso quer dizer que o seu ato de escrever, ele precisa ser confessional, ele precisa falar do seu umbigo. Não necessariamente. Pode ser isso também. Não é uma coisa ou outra, mas é compreender que há o contato, no ato de escrita, há o contato com a nossa voz, com o nosso corpo, com o nosso estar do mundo, com a experiência que a gente carrega, com os autores e autoras que a gente leu, com os autores e autoras que a gente se recusou a ler, com as oportunidades que a gente teve, com as opressões que a gente viveu, com uma busca de um esmero, com um deixar fluir, com ser acumuladora, com ser editora, com ser do corte, com a busca da precisão, por ser barroco e gostar dos excessos. Os nossos modos de escrita vão carregando tudo isso, tudo que a gente é. Escrita também, como eu disse, e aí tem uma coisa que eu acho que é importante para a gente considerar, que não necessariamente a escrita traz a nossa voz única. Só eu, quando eu escrevo, não sou só eu única. O mundo fala através de mim. O mundo, aquele mundo a qual às vezes eu me oponho, inclusive. Muitas vezes a nossa escrita e os nossos posicionamentos carregam, inclusive, aquilo que a gente critica, inclusive aquilo que a gente luta contra. E por isso, não é o autor, a autora que sabe de sua obra integralmente. Quando você coloca a obra no mundo, ela se torna coletiva e ela diz sobre o mundo. E
aqueles que leem criam com você, completam, preenchem lacunas, acrescentam, trazem outras perspectivas a partir da tua escrita. E é nesse sentido que a escrita faz sentido, porque ela não é apenas algo isolado, ela diz do coletivo. As vozes de personagens podem trazer contradições desse mundo, desse tempo. E às vezes o personagem ele pode carregar contradições dele ter muito conscientes, engendradas, operadas de um modo muito consciente, de justamente fazer esse efeito polifônico, né, que a obra de Dostoiévski traz como um dado para o mundo, né? Esse dado da polifonia, esse dado do personagem trazer em si muitas vozes, carregar muitas vozes, carregar dissonâncias, discordâncias, mas não apenas de oposição, né? Múltiplas possibilidades. A escrita, como eu disse, ela é gesto, né? É essa a perspectiva da escrita performativa. O que é uma função performativa da linguagem? Ela é uma função do qual o ato de falar, o ato de escrever, ele estabelece um gesto, ele decreta algo, ele constrói algo, ele sela uma parceria, ele destrói um contexto. Então, por exemplo, carregando aqui, ajeitando outra câmera, que eu vou usar daqui a pouco. Então, por exemplo, celebrar um casamento quando isso é uma explicação simples para a gente entender o que é uma escrita performativa, né? Quando um padre, o ato que ele fala, agora vocês são marido e mulher, essa frase, ela sela o casamento, né? Ela sela a relação, aquele matrimônio que se estabelece ali. Então, na nossa escrita, ela pode performar, ela pode apresentar gestos. Vocês estão aqui diante de uma mulher negra que está lhe falando, né? E eu vou pegar essa questão de eu ser uma mulher negra porque, por exemplo, ao ler o meu corpo, o meu rosto, meu corpo ele é dotado de uma série de signos, alguns signos que eu controlo, outros signos que eu não controlo, que historicamente foram justapostos ao meu corpo. Você que está me assistindo, possivelmente negocia com isso também. O seu corpo, justaposto a ele, uma série de textos foram colocados. Quando eu assumo o meu ato de escrever performativamente, eu assumo esse lugar de concepção de mundo, de quebra e de construção de mundo, de erguer e de derrubar, de fazer viver, de fazer morrer. Inclusive esses textos que foram criados sobre mim, sobre as outras pessoas com as quais eu vou falar. Ela é uma escrita que ela compõe, ela busca um engajamento integral de quem produz, um engajamento, ela tem consciência, ela tem entendimento de que, ao ler e na relação com o meu texto, a pessoa, né, o leitor, a leitora, também vai estar num estado de engajamento, vai estar no estado de corpo, no estado de experiência. Bem, e aí? Ok, tá? Esse papo cabeça todo aí, Mônica. Como eu comecei a conversa? Escrever exige querer, exige vontade, é exercício, é colocar-se à disposição para. Essa pergunta você já escreveu hoje? Parece boba,
mas não é. Escrever tem muito mais a ver com rotina, como qualquer outra rotina, como a rotina de comer bem, como a rotina de fazer musculação, caminhar, limpar a casa todos os dias, estar em comunicação com as pessoas que você ama. Quanto mais você escreve, melhor você escreve. É indissociável. Não é tão somente. Claro que pode haver figuras afortunadas que um belo dia cai, vem a musa inspiradora, desce sobre, né, como um espírito, e a pessoa sempre escreve. Isso é para poucos, isso é para quase ninguém. Escrita é trabalho. Quanto mais tempo fico longe da escrita, mais difícil fica escrever. Quando eu estou todo dia escrevendo, flui rápido, indolor. Estou num processo de escrita, acabei de escrever um livro agora. E estou escrevendo a minha tese de doutorado. Meu livro não foi nada fácil de escrever, estou falando sobre luto. Isso que eu estou te falando para vocês é o que eu sinto. É uma escrita junto com uma outra autora, que também viveu um luto, e a gente estava conversando sobre... Eu perguntei, tem como você escrever isso sem você sentir dor? Porque como o nosso luto é muito recente, esse estado da escrita está sendo um estado de cura também, de cicatrização dessa ferida tão recente, dessa ferida que estamos vivendo no agora. E ela falou, houve vários momentos que eu achava que eu não conseguiria escrever. Teve dias ou horários no dia que eu disse assim, agora eu não vou escrever porque eu preciso resolver outras coisas. E se eu for escrever, eu vou entrar em contato com essa dor. Mas a gente estabeleceu que a gente iria fazer essa travessia juntas através da escrita. E diariamente lidar com isso, como a gente já está lidando. A gente já está lidando, mas muitas vezes a própria rotina nos levava a um esquecimento dessa dor do luto. E a rotina nos colocou em contato cotidiano com isso, mas o que eu percebo é que quanto mais eu passei a escrever todo dia, não digo que doeu menos, mas a escrita fluiu melhor. Fluiu com mais desenvoltura. Isso vale, né? Eu falei, claro, de uma situação, de uma escrita que está dolorida, mas eu estou do outro lado de uma outra escrita que tem outro tipo de dor, que é a escrita de uma tese, no qual há uma série de expectativas, é necessário estar fazendo uma conversa entre autores, pensadores, etc. Mas, isso eu te digo, assim, escrever... Ora, Mônica, como assim escrever todo dia? Não tenho tempo, não importa. Eu não estou falando de tamanho, não é quantidade. É sobre qualidade, é sobre rotina. Lembra da primeira fase sobre dizer sim? Num processo criativo, é preciso dizer sim. Durante o ato de criação. Por isso que a gente tem um momento de produção e a gente tem um momento de edição. Na hora de produção, você vai dizer sim. Você vai escrever, você vai deixar jorrar, vai deixar fluir, vai deixar sair. Não importa se você conseguiu sentar e escrever 10 páginas, se você escrever um parágrafo. Cada artista, cada autora, cada autor vai ter o seu método e o seu fluxo de escrita. E cada processo produtivo nos diz um formato que é distinto. Vai ter alguns onde a gente vai escrever 3, 4 páginas num dia. Vai ter outros que um parágrafo vem com base de muito suor e muito exercício mental. São pactos que se dão na relação ali com a tua obra, com as necessidades que aquela obra, que aquele texto vai te pedir. E que só você e ele vão saber juntos.
Mas é preciso dizer sim. Sim, deixar fluir. Não fazer uma crítica antes de fluir. Depois de escrito, sim. Na edição que todo texto precisa ter, você vai cortar, você vai exercitar o seu desapego. Você vai olhar com modo crítico, você vai reescrever a frase, você vai verificar se aquela frase está produzindo sentido, se aquela frase ela pode ser dita de um melhor jeito, se ela pode gerar ruído. Você sim se preocupa com quem vai te ler. Você quer ser entendida, você quer ser entendido. É para isso que a gente escreve. Não é diário. E ainda que o diário, a gente tem um leitor que somos nós. Né? Nós somos leitores do nosso diário. A gente volta para o nosso diário e vai se reler. Já somos outra pessoa nessa releitura. Serve para isso, né? Para a gente conhecer. Por exemplo, isso que eu falo, o exercício de um diário, ele é perfeito, ele é fundamental justamente para a rotina de escrita. Não necessariamente, quando se diz escrever todo dia, não necessariamente é ficção, é crônica, é reportagem, é artigo, é poema. É escrever, é colocar-se no engajamento da escrita. O diário pode ser um desses espaços de produção. Que é o que eu já falei aqui, né? E aí, gente, caderno, diário, blog. Blog é uma coisa que já foi, né? Nos anos 2000, início dos anos 2000, eu tive vários blogs. Eu tinha, às vezes, 3 blogs distintos. Blog de conto erótico, blog de crítica teatral que eu já fiz, blog de crônicas, que eu sempre tive mais apto de escrita de crônica e conto, textos mais confessionais, textos mais reflexivos, mais políticos. O blog foi o meu suporte por muito tempo, né? Textos no Instagram, cards, guardanapo, notas no celular, áudios que você venha ouvir depois, um caderno que sempre esteja contigo. O importante é criar hábito, o importante é criar musculatura, é sustentar. Criar musculatura para que na sua musculatura, no seu gesto, no suporte do seu corpo engajado no digitar, a musculatura que suporte esse movimento da escrita. Falando de corpo, estou falando de exercício cerebral, exercício de disposição para criar. Isso é trabalho, isso não é inspiração. Se você está em engajamento criativo, a inspiração vem. Quanto mais você escreve, mais quer escrever, mais quer criar. Mais imagens viram, porque você está aberto para que as informações venham. E aquilo que sempre vai vir, sempre que qualquer oficina que você fizer de texto, quanto mais você lê, é indissociável, né? Por que é indissociável? É o exercício com a língua. 2, é isso que está escrito aqui: estofo, técnica, vocabulário, perspectiva, referência. Sentir vontade de dialogar. Quantas vezes você lê algo que te provoca a escrever uma coisa totalmente diferente? Indiferente, inclusive, em termos estéticos. A gente não está falando de escrever para copiar, mas escrever para ter repertório, para ter... Como eu já disse lá atrás, a gente fala e é falado. A gente está junto, dentro de um grande campo. A escrita, ela é um exercício de organização de algo. Colocar-se à disposição para produzir e organizar algo. Mas os textos, eu organizo textos que estão, muitas vezes, em várias cabeças, pensando de uma perspectiva coletiva, social. Então, eles se produzem, né, em nós, mas eles não são atos absolutamente individuais do ponto de vista de... Isso pode estar sendo complexo, né, talvez.
A minha escolha de escrever e de organizar as palavras, dizer o que é que vem primeiro, como eu vou escrever, qual é o fluxo, esse é o meu gesto de autora. Mas o tempo e o que me provoca no tempo e as coisas que me inspiram, as coisas que me trazem desgosto, fazem parte desse pacto coletivo, que é viver esse tempo agora. Por isso os textos são produzidos juntos. E por isso a escrita performativa, ela nos convoca a pensar a potência de movimento que a escrita tem. Vou guardar um pouco isso para voltar aqui para eu dizer sim, que eu já falei um pouco, né? De Shonda, você não diz sim para nada. Esse diálogo aqui dela com as irmãs. As irmãs de Shonda Rhimes provocaram ela dizendo assim: você não diz sim para nada. Você nunca está disponível para as coisas. Você sempre está se dizendo não. Você recebe convites maravilhosos, mas você nunca diz sim para nada. E essa frase ficou na cabeça dela. Como assim eu não digo sim para nada? Que pessoa é essa que vocês estão vendo? Né? Que pessoa é essa que vocês estão enxergando? Só que isso se torna um grilo na cabeça dela. Ela vai refletir sobre isso. E aí eu jogo essa pergunta para vocês. E aí, se quiser, printa essa página, pausa, printa e responde num caderno ou num áudio do seu celular. Você tem dito sim para você? Você tem dito sim para a sua escrita? Você tem dito sim para a sua disposição de criar? Você tem se engajado em atos criativos? Seja na escrita, no desenho, na dança, no fazer uma comida, no pintar uma parede. Você tem parido? Quando você pare, você olha para o seu filho, você despreza porque ele tem algum defeito, alguma comorbidade, alguma deformação, ou você acolhe? Os nossos textos são com filhos. No ato de ser parido, ele precisa ser colocado para fora do corpo, né? Expulso da vagina. Para depois de expulso, cortado o umbigo, lavado, ajustado. Às vezes o leite é dado, primeira mamada é ainda ali, naqueles fluxos todos, se deixa que a criança receba aqueles fluxos todos, para que ela possa se nutrir e só então ser lavada. Então, é importante pensar nisso, nessa metáfora, essa imagem que eu trago para o seu ato criativo, para a sua condição de criar, para a sua condição de elaborar, de se permitir o gesto, a expressão. A tua escrita, ela se propõe a expressar o que nem é sempre falado, o que você nem sempre diz, zonas que às vezes você se constrange, que você não coloca no mundo, zonas sombrias, zonas não tão acessadas, personas que você gostaria de viver, mas não vive, desejos inconfessáveis que você pode colocar ali na escrita. A escrita traz suas contradições. Quais são as suas contradições? Você conhece suas contradições, você acolhe, você nega. Sua escrita mostra o que você nega. Escrever é também investigar o contraditório e revelar o contraditório. É revelar o mundo. O que não está dado. E aqui, esse exercício de escrita performativa, né? A gente, muitas vezes, ao pensar o texto, ao pensar a escrita, a gente vai para esse lugar muito racional, onde só existe cérebro, olhos, mãos.
Eu te proponho a escrever com o ventre, com o intestino, com o útero, com o falo. O falo, inclusive, esse escreveu muitos textos já. Se a gente for bem olhar a literatura ocidental, né? O falo escreve bastante, escreveu bastante, performou o mundo bastante. A gente acessou muito desse mundo produzido pelo falo. E muitas mulheres precisaram performar um falo para poderem ser escritoras. E aí fica essa provocação enquanto escrita performativa sobre você performa essas opressões, performa no sentido de explicitá-las e explodi-las, colocá-las em crise. Escrever na escrita, no ato de escrever entre o cotidiano, inevitavelmente entre o pessoal, inevitavelmente não que vá ser biográfico, no sentido de eu estou contando a história da minha vida, mas diz de escolhas. Por exemplo, uma autora que eu muito aprecio, Toni Morrison, ao escrever Amada, que é o seu livro que ganhou o Nobel de Literatura, ela identificou que a história das pessoas negras no mundo é uma história, na diáspora, é uma história esburacada. A gente não sabe muito, poucos de nós tiveram acesso a saber qual povo dos nossos tataravós. Esse sobrenome que eu carrego, meu sobrenome Santana, possivelmente ele é o sobrenome de um senhor de algum antepassado meu. O nome anterior a gente não tem. É uma história esburacada. Então ela identifica essa história esburacada e ela faz uma escrita extremamente cruel, que é a escrita de Amada, e é um livro onde ela rompe totalmente, é um livro onde essa performance está muito colocada. Ela é uma escrita que não se faz linear, é um livro que nos deixa atordoadas na leitura. Você precisa ler, reler, voltar e voltar para se tocar em onde está, onde você está. E ela traz para a gente, ela faz com que a gente, ao ler, a gente vive todo o desterritoriamento de uma pessoa negra no mundo. Essa sensação de que eu estou aqui, mas será que essa terra é minha? Eu sou tratada como se essa terra fosse minha? Então, é biográfico no sentido de... Aquela história não é a história dela. Mas é biográfico no sentido do que ela quis provocar, o que a visão de mundo dela provoca naquela obra e traz para a gente enquanto potência. Escrita de poética, de ética, poética não tão somente no sentido da lírica, poética no sentido do modo de fazer característico de cada pessoa. E que só no fazer constante você descobre qual é a sua poética. A sua ética de escrita, o seu cuidado com outros autores, com os leitores, com a comunidade. Quais são as vozes que estão na sua cabeça? Emerge ali. A escrita performativa, ela observa tudo isso e ela busca não somente uma leitura racional, ela é polissêmica, ela vai jogar com a materialidade do livro, do papel, ela quer provocar cheiro, ela quer provocar gosto, ela exige implicação. Quem leu
ensaios sobre a cegueira. A experiência de ensaio sobre cegueira, para mim, eu sentia cheiros lendo aquele livro. Eu sentia cheiros putrefatos lendo aquele livro. Eu conseguia perceber toda a sujeira daquele ambiente pelo modo como Saramago provocava as palavras, arquitetava as palavras, fazia parágrafos extensos, sem respiração, claustrofóbicos. É tanto texto que a gente está ali pesado, preso dentro daquele território. A escrita, ela performativa, ela quer cheiro, ela quer suor, ela convoca sua implicação ética. Ela pede implicação nossa integralmente na leitura e na produção. Voltando à Shonda, ela fica com essa questão, você diz sim a tudo, e aí uma outra circunstância avança ali no livro dela, ela refletindo, e ela vê que ela tem um outro convite, e ela fica ali pensando, né? Se pô, ninguém me convidou para tal coisa, por quê? E aí ela consegue se ouvir, ela vê, me convidaram porque eu teria dito não. Eu teria dito não. E por que eu teria dito não? Porque é assustador. Volta à primeira frase. Escrever é sentar diante da tela e fazer, e produzir, estar nessa disposição. Mas isso é assustador, isso é extremamente difícil. Não é fácil. Peço perdão, porque tem muitos barulhos passando por aqui hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo. O ato de escrever é assustador, porque a gente fala de tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Sobre a vida, como disse Clarice Lispector. A vida e tudo que a gente carrega, e todas essas nossas vozes, os nossos pesos, as nossas levezas, às vezes o ato de escrever é para se livrar, é para se libertar, é para tirar o peso, é para promover corte, é para promover rasgo. E tudo isso é assustador. E aí eu sugiro novamente, pausa essa tela, printa, tenta reescrever, tenta escrever essas perguntas que vocês, se fosse uma aula, a gente estivesse juntos, a gente iria conversar agora. E aí eu faço essas perguntas para você. Escrever pode desvelar o mundo? De que jeito? A sua escrita, ela quer revelar estruturas, opressões? A sua escrita quer libertar? Quer libertar o quê de você? Quer libertar o quê do mundo? Eu olho para as palavras sabendo que elas são barro, que elas machucam, que elas acariciam, que elas excitam. Eu me dou conta que as palavras forjam uma história, elas constroem prédios, prisões, elas moldam meus sonhos, elas moldam o modo como eu consigo olhar nos meus olhos e como eu me adjetivo, como eu adjetivo o outro. Você vai ter que responder isso para você aí no seu caderno. Quero compartilhar um texto, uma carta aqui de Glória Ndaldua. Eu só vou ler um trechinho dela, porque eu já estou adiantada aqui no nosso tempo. Esse trecho final dela, ela diz aqui: eu escrevo para registrar que os outros apagam quando eu falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. O que apagaram de sua história, ou da história da qual você faz parte, e que você pode escrever? As lacunas, os buracos. Como eu falei de Toni Morrison, ela faz isso também, assim como Glória. Pode ser essa a provocação do teu exercício de escrita performativa. A escrita performativa, ela brota do cotidiano. Claro que ela pode se dar num livro. A escrita de Clarice Lispector é extremamente
performativa. A escrita de Toni Morrison é extremamente performativa. A escrita de Carolina de Jesus é extremamente performativa. Falei de Saramago, performativa. Mas, claro que a materialidade do livro, e esse livro pode tomar diferentes formas a serviço daquilo que você quer dizer e da experiência que você quer provocar. Mas você pode produzir escrita performativa em cartas, em diagramas, em imagens, fragmentos do diário, cartas de texto, dançando, palavras pescadas, palavras submersas, água, referência, logopsonapia. O processo criativo, o ato de escrever, ele se dá na vida, no mundo, no encontro com os corpos, com as materialidades, nas travessias, nas fricções, no exercício de memória, ao sentir o calor do asfalto, ao ficcionar-se, autoficcionalizar-se, ao criar histórias que não necessariamente você viveu, mas que dizem de você. Vamos fazer aqui nosso gesto performativo. Eu vou encerrar aqui essa tela e vou ler para vocês algumas perguntas que eu fiz aqui. Deixar fluir as mãos em ação de escrita, de fala, de movimento. Deixar que a palavra seja corpo, seja gesto, que liberta, que solta, que cura, que faz o mundo, que o mundo suas palavras querem construir, que gestos suas palavras querem deixar no mundo, o que sua escrita pode afetar, quem te afeta. Deixar fluir as mãos em ação de escrita, de fala, de movimento, deixar que a palavra seja corpo, seja gesto, que liberta, que solta, que cura, que faz que mundo suas palavras querem construir, que gesto suas palavras querem deixar no mundo, que escrita pode afetar, quem te afeta. É isso. Essa é a minha série de provocações para vocês. Esse exercício aqui que eu fiz de escrever e submergir esse texto nas águas. Eu tenho pensado, tenho feito algumas performances pensando nisso, né? Dessa água que lava essas nossas palavras. Né? Quantas vezes, não sei se vocês já fizeram, mas escreveram cartas que queimaram, textos que a gente queimou, que a gente rasgou. Eu gosto de pensar nesse ato de dissolver as palavras nas águas e o que é que isso pode provocar para a gente. O que é que a gente gostaria de dissolver, deixar borrar, esmaecer. Sugiro que vocês experimentem fazer isso. Se vocês fizerem, registrarem, me marquem. Se
Se vocês desejarem trocar comigo, trocar uma ideia, perguntas, estou à disposição. Vocês me encontram no Instagram, @MônicaSantana. E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade do festival, essa oportunidade de troca, de experiência e de aprendizado que é mútuo. Muito obrigada. A gente se encontra nas redes. Escrevam, desbastem o peito, criem mundo, sejam sujeitos, autores das suas histórias, sejam elas ficcionais, sejam elas pessoais. Um grande abraço e obrigada pela oportunidade de me escutar e de trocar comigo. Até!